Eu nasci um garoto, uma criança do sexo masculino. Eu não nasci gay, eu não nasci trans. Quem sente atração por homem é mulher. Então eu tenho que ser uma mulher. Eu saí da minha casa e fui para a rua de prostituição. Nós existimos e nós não somos fantasma, nós não somos assombração e muitos de nós constituímos família, assim como eu. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Helder Oliveira e Lucineide Santos. Desde já peço a cada um de vocês para quem não for inscrito, se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário, que é muito importante você interagir com o seu comentário aqui, e compartilhar o nosso canal aí, para que outras pessoas venham e possam também interagir com os nossos conteúdos. Hoje estamos aqui, chegamos na noite de ontem, por volta das 22 horas, aqui em Taubaté. Nossa viagem aí ao longo de todo o período, vocês vêm acompanhando, né? Primeiro tivemos em Betim, né? No congresso, ao qual tivemos ali com o pastor Flávio, e fomos buscar o Wagner. Logo em seguida fomos para Belo Horizonte, participamos ali da cirurgia da Isabela, depois fomos para Governador Valadares. Foi ontem a cirurgia do Eric, né? E de lá até aqui. Só que aí foram muitos dias, noites, manhãs, tardes, mais de 5.000 quilômetros para a glória de Deus. E chegamos ontem aqui na tenda do LPD, aqui em Taubaté, aqui aonde os meninos ficam quando estão próximos a realizarem aí os seus procedimentos cirúrgicos. Louvamos a Deus por esse espaço. É um espaço magnífico, é um espaço abençoado. E o Senhor tem aqui colocado pessoas para ajudar o Ministério Libertos por Deus. Eu tinha uma grande vontade de conhecer o irmão Adriano, né? Até porque já conversávamos por intermédio do celular, que é o WhatsApp, mas ainda não havíamos nos encontrado. E o Senhor tem levantado o Flávio neste objetivo, né? Porque antes, bem antes, eu pensava que eu era o único, ou até um em meio de centenas dispersos, um aqui, outro acolá. Mas o Senhor tem levantado o Flávio para agrupar, para juntar estes homens e estas mulheres que viveram uma vida na transexualidade, na homossexualidade, e hoje renunciam e venceram aí esta vida, né? E hoje são homens e mulheres de Deus. Então hoje eu estou aqui com o coordenador, né, da tenda do LPD, pastor Adriano da Luz. E ele vai se apresentar aqui e logo após vamos iniciar o nosso vídeo com muita alegria. Estou muito feliz, graça e paz a todos, povo lindo de Deus. É uma alegria poder conhecer o Helder, como ele disse. A gente sempre conversou pelo WhatsApp, pelo grupo do Libertos, mas ainda não tínhamos contato pessoalmente. Deus nos proporcionou essa bênção, né? Eu estou muito feliz, também conheci o Wagner, também eu tive conhecendo bastante meninos do LPD que eu não conhecia aqui na tenda. Louvo a Deus por essas oportunidades. E como ele falou, né? O pastor Flávio tem nos unido por um propósito, uma causa. Primeiro é o evangelho, né, irmãos? Mas resgatar outros que estão aí carecendo de ajuda espiritual, também nas cirurgias, enfim, nós estamos aqui por um único propósito, é servir a Deus. Eu tenho 31 anos de idade, sou lá do Rio Grande do Sul, já estou há 9 anos na presença de Deus, né? E estou muito feliz, né? Muito feliz de poder estar aqui com o Helder, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, ele é um testemunho que inspira a gente, né? Inspira a minha vida também, ele já tem família, então o Helder é uma bênção, ele é uma pessoa assim que nos dá uma luz assim de ver assim que é possível, há possibilidade de nós construir uma família, ter uma vida com Deus e deixar sim a homossexualidade. Então Deus uniu nós, cada um com a sua experiência, né? Cada um com as suas histórias, mas estamos unidos pela causa do evangelho e ganhar muitas vidas para Jesus. Eu sou muito grato a Deus por poder estar aqui, me sinto agraciado de poder servir a essa obra, né? Eu já servi a muitos outros ministérios, né? Como líder, rastelando um pátio, enfim. Mas Deus, ele sempre tem o melhor para nós. E quanto mais é nos dado, mais é nos cobrado. Então a responsabilidade também é muito grande. Mas Deus tem dado graça e o nome de Deus tem sido glorificado. Para mim, eu conhecer mais um liberto por Deus também
é um motivo de me fortalecer na fé, porque quando eu conheci o pastor Flávio, já era casado, eu estava com a minha filha recém-nascida, a Lara Radassa, que hoje tem 4 anos, trabalhava de carteira assinada. E quando eu conheci ele, ele foi lá no meu estado, eu vi uma esperança, né? Poxa, ele teve uma vida que nem a minha, ele venceu, né? Assim, a minha história com a do pastor Flávio é aparentemente parecida. Então, assim, eu pedi uma oportunidade para estar com ele nesta obra. Eu insisti, eu procurei, eu fui atrás, eu não o deixei em paz, nunca mais. Então, eu acredito que se passou uns 7, 8 meses e logo em seguida eu fui para Brasília. Então, tem 3 anos ali que eu estou em Brasília, que eu faço parte do Ministério Libertos por Deus, que ajudamos nesta obra, né, juntamente aí com o pastor Flávio, e eu acredito que é uma obra assim que alcançará milhares de milhões de pessoas a serem aí resgatados da transexualidade e da homossexualidade. Costumo dizer que a nossa mensagem é para aqueles que querem de fato uma libertação, que não estão bem. Então a nossa mensagem, o nosso testemunho de vida, os nossos depoimentos de transformação são para essas pessoas. Adriano, como é que foi assim o início dessa sua vida na homossexualidade e na transexualidade de uma forma objetiva? É uma pauta que muitas pessoas têm medo de falar, né? Tem pessoas que não, ou tem medo, ou tem trauma, mas é muito importante a gente falar do princípio, né? Onde começou, o que aconteceu. Uma coisa que eu sempre vou levar comigo, e digo por experiência de vida, porque eu sou um extravesti, né? Eu cheguei no extremo de transformação, de deformar o corpo. Só não fiz amputação de órgão genital porque Deus me deu o livramento, mas o restante de todas as cirurgias plásticas, menos no rosto, mas no corpo eu fiz para ser parecido com mulher. Eu falo fielmente que eu não nasci gostando de homens, tá? Eu tenho certeza disso, absoluta. Eu não nasci gay, não nasci homossexual. Eu nasci um homem, né? Porém, eu, Adriano da Luz, como muitos outros também tiveram essa triste experiência de abuso sexual, né? Eu fui abusado com 5 anos de idade, eu perdi minha mãe também com a mesma idade, na mesma época, assim. A minha mãe era alcoólatra, ela saía com um, saía com outro, né? Minha mãe, ela era uma mulher que tinha essa vida de prostituição, né? E meu pai, eu nem sei quem é, para vocês terem uma noção, não. Meu pai deve ter sido algum relacionamento que ela teve na prostituição, enfim. Então, depois que a minha mãe morreu, a gente ficou muito sensível às coisas, porque a minha mãe era tudo para nós. Eu tenho um irmão mais velho, né, que ajudou por uma temporada até depois que a minha mãe morreu, nesse mesmo ano, tá? Minha mãe morreu, tinha 5 anos de idade, antes de eu completar 6 anos de idade, eu faço aniversário dia 24 de dezembro. Então foi pelo meio do ano, acredito eu, né? A minha avó, com todo o acontecimento, depois do velório e tudo, da morte da minha mãe, a minha avó não tinha condições de me criar, nem minha família, tios, primos, né? Ela acabou me vendendo. A minha avó me vendeu para um indivíduo, né? Que esse indivíduo trabalhava em Japão de carnaval, ele fazia aqueles carros alegóricos de Santa Catarina. E lá eu era abusado por ele. Ele era alcoólatra também. Então eu vim de abusos, né? Uma coisa que eu gosto de falar muito, irmãos. Eu sei que existe muitas pessoas que vão assistir, jovens, adolescentes, esse vídeo, né? As pessoas têm medo de falar, mas a gente tem que falar, porque é muito importante essa pauta, porque muitas crianças são abusadas, né, são aliciadas, e elas têm medo de falar para os pais. Talvez os pais também não tenham maturidade, ou não saber lidar, mas é necessário falar. Porque se a gente guardar isso como eu guardei o abuso, né? Eu guardei por muito tempo, e com 9 anos de idade, novamente eu fui abusado. Então, só que com 9 anos de idade eu falei, né? Eu até lembro que eu levei um susto, porque como eu fui adotado logo após o resgate, porque assim, deixa eu explicar para vocês entenderem, tá? Eu quero que o vídeo fique muito longo, mas eu preciso falar, porque é muito importante. Depois que eu fui vendido, esse rapaz me abusava. O meu irmão, ele é meu irmão por parte de mãe, tá? O pai dele foi buscá-lo, porém meu irmão não contou nada de mim, porque ele teve uma estratégia. Bom, se eu falar que eu tenho irmão, quem sabe ele não venha buscar, né? Então eu vou ficar quieto. E quando o meu padrasto chegou lá na cidade para buscar ele foi lá, me resgatou das mãos desse cara e me colocou junto. Tá aqui meu irmão que vai junto. Só que o meu padrasto não me aceitou como filho. Eu simplesmente me trouxe por obrigação.
Então eu saí de uma situação, eu já entrei em outra. Eu não fui abusado pelo meu padrasto, tá, irmãos? Mas com 9 anos. Fui abusado num circo de diversão, logo alguns anos depois. Então, eu já saí de uma situação e entrei em outra. E o engraçado é que com o abuso de 9 anos, eu não tive, eu tinha 5 anos de idade, né, irmãos? Como eu ia falar? Eu não entendia nada a respeito disso, mas eu vi o que aconteceu comigo, né? Eu tenho certeza de que ele era um abuso, tocando em mim, né? Enfim, não vamos entrar em detalhes se vocês entendem, né? Eu contei pro meu padrasto, com 9 anos de idade, que eu tinha sido abusado num tipo de diversão. Ele, claro que ele ficou bravo e tudo, mas ele não deu muita importância, não. E o tempo foi indo, com 12, 13 anos eu já comecei a mais olhar para os meninos. Eu também olhava para as meninas, né? No colégio eu olhava para os meninos, eu andava muito com meninas, né? Foi aonde eu me reconheci como homossexual. Né? E aí vem o medo, né? Vem o medo de falar a minha opção sexual, que eu escolhi ser, tá? Não que eu nasci. Ninguém nasce gay, irmãos. Ninguém nasce viado. Isso é uma mentira do diabo. Não nasce. Então, assim, irmão Adriano, você acredita que a pessoa escolhe ser homossexual? Claro, você escolhe. Deus deu o livre-arbítrio para cada um de nós. Tem pessoas que, ó, irmãos, eu tenho certeza que eu tô falando para vocês, que tem homens héteros, homens que são casados, em família, que eles tiveram abuso sexual na vida deles. Eles escolheram ser gay. Assim, na minha concepção, claro, cada um de nós vamos ter uma opinião acerca do assunto. Eu também concordo em afirmar que ninguém nasce gay. Não existe um homem nascer gay, uma mulher nascer lésbica, entre ambos nascer até mesmo heterossexual. Exatamente. Uma criança nasce criança e ela tem que passar o processo até entender a maturidade da puberdade, né? Quando entra e tal, que vem os desejos, os conhecimentos. Mas eu acredito, irmão Adriano, assim, que legalidades, como é desencadeada a homossexualidade na vida da pessoa? Eu penso ao contrário. Eu acredito que eu não escolhi ser gay. Assim, né, Helder Oliveira, eu não escolhi ser gay. Eu não escolhi sofrer tudo que eu passei, todo o sofrimento. Mas eu acredito, Adriano, que legalidades na minha vida, tanto na sua, foram dadas para que esta homossexualidade fosse desencadeada. Aí é que entra a sua situação, o abuso, a falta da paternidade, falta de pai, a mãe presente. Isso, a figura paterna que você não teve, né? Eu acredito, Helder Oliveira, acredito que há legalidades que no período do processo da criança ser... era necessário eles estarem ali para educar, isso. Então, ensinar, assim, né? Vai ter N possibilidades aí que vai poder desencadear a homossexualidade, como você falou. Abuso, aí entra a falta de paternidade, traumas, decepções. Também eu acredito muito na maldição hereditária. Com certeza. Sabe? Até porque a minha sobrinha, a filha do meu irmão, ela é machão. Exatamente. Ela é lésbica, então, eu penso assim. Então, irmãos, aí eu contei pro meu padrasto e tudo, né? E ele aceitou numa boa. Eu não quero deixar aqui um ar de, não tem que aceitar, sabe? Tem que discriminar. Não, irmãos. Nós temos que orar, nós temos que amar. Aceitar, respeitar não é aceitar. A gente tem que respeitar, a gente tem que amar. Eu não tive amor, assim, né? Porque quando eu me assumi homossexual dentro da minha casa, dos meus pais adotivos, eles aceitaram. Só que ele falou pra mim, viva a sua vida, não quero nada dentro da minha casa, faça as coisas na rua, não quero coisas dentro da minha casa, mas a vida é sua, você faz o que você quiser do seu corpo. Eu fiquei assim impactado, irmãos. Eu tinha 12 anos de idade. E foi aonde eu comecei a andar no mundo, né? Comecei a buscar aquilo que, como o Helder falou, eu não tive o amor de pai. Meu padrasto, eu falo que não tem vergonha de falar, nem medo de falar, não. Eu era uma criança muito rejeitada dentro da minha casa adotiva. Sabe? Eu não fui adotado, irmãos. Eu fui jogado lá junto. Ele não foi adotar a mim, porque o meu irmão é filho dele. Ele me trouxe porque ele tinha que trazer, porque o meu irmão falou, se tu não levar ele, eu também não vou. Então, foi uma obrigação. Então, eu já fui para uma criação horrível. Meu irmão podia comer quanto ele queria, eu era tudo regrado. Tá? Eu não sou coitado, viu, irmãos, mas eu passei essa situação. Tudo comigo era diferente. Você vê o seu irmão, porque ele é meu irmão, né? Tendo tudo de bom e eu não, sabe? Eu querendo ter, mas eu não podia ter. Né? O meu irmão até às vezes me dava algumas coisas escondidas, mas ele apanhava por essas coisas. Então, eu tive uma criação horrível, infelizmente. Né?
E aonde eu não achei em casa, eu busquei na rua. Foi onde eu comecei a andar com pessoas que tinham a mesma opção sexual que eu, comecei para parada gay, boates gay, e aí foi onde falaram para mim que eu tinha muito traço feminino e tal, que eu poderia virar um travesti. E Salmo de número 42 foi se cumprindo na sua vida, né? Exatamente. Um abismo foi chamando o outro. Eu olhava, nossa, como parece mulher. Aí falava, mas pode ficar igual. Eu, é mesmo? Como faço isso? Curiosidade, né? Escolha, né? Aí eu quis tomar hormônios, né? Enfim. Irmãos, eu me arrependo, viu? Eu me arrependo, senão eu não estaria aqui, né? Obviamente. Ninguém fez lavagem cerebral na minha vida. Eu também fui usuário de crack. Eu morei muitos anos na rua. Peguei doenças, porque foi dito aqui, a palavra diz, um abismo leva o outro. Eu não me cuidava, por questão de droga, né? Eu saía com um, saía com o outro, por causa de crack, isso, enfim. Então, eu tive uma vida no travestismo decadente. Eu era aquele travesti morador de rua, craqueiro. Eu tenho as minhas fotos aí no meu canal, eu tava loiro, naquela época eu nem usava droga, irmãos. Realmente, eu fiquei um travesti muito bonito. Eu ganhava muito dinheiro na época, porém eu engano. E aí muitos perguntam, mas o que aconteceu, né? O que houve? Você deixou? Eu tenho vergonha de falar, mas eu falo porque é um fato. Eu não escolhi Jesus como a primeira opção. Infelizmente, foram Jesus as consequências que te levaram até Jesus, né? Foram as consequências das tuas atitudes, dos teus erros. Mas ele foi a minha última opção, viu? Infelizmente. Graças a Deus, né? Que ainda teve uma última opção. E ele nunca me deixou. Ele nunca disse não para mim. E eu lembro, assim, na época, eu procurei ajuda em muitos lugares, religiões. Não estou julgando, tá, irmãos? Mas as portas eram fechadas para mim. E o lugar que eu mais temia pedir ajuda, porque eu rejeitava, né? Era a igreja. E as irmãs sempre me evangelizavam na rua, passava lá, tia, Jesus te ama. Eu ficava furioso. Eu ficava... eu tinha uma raiva, irmão, de crente. Elas passavam, eles queriam me provocar. Eu não gostava. E por isso que eu tinha medo, quando eu mais precisei, como é que eu vou para a igreja? Deus vai me rejeitar. Primeiro abriu os braços para mim foi Jesus. Qual foi o momento exato, lembra, Adriano, que você falou, esta vida não é para mim? Foi quando eu estava dentro de um fumódromo. Eu já estava uns 10 dias usando droga, sem comer, fedendo, podre, cheio de furungo. E o dono do fumódromo olhou para mim e viu que eu estava muito doente. Falou, cara, vai embora daqui. Vai morrer dentro da minha casa, eu vou ficar me incomodando. E como eu já fui muito evangelizado nesse período, a semente já estava aqui, entendeu? Eu já pensava assim, se Jesus me desse uma oportunidade, né? Eu ia para qualquer lugar para mudar de vida. Então já estava gerando em mim a semente, já estava assim, na verdade já tinha uma arvorezinha ali, né? Às vezes a gente não entende o processo de Deus, ele dói. E ele me mandou embora, assim, era 4 horas da tarde, irmãos. 4 horas da tarde. Deixa eu contar para vocês que é muito importante. Uma semana antes, uma missionária e seu esposo me evangelizaram na rua. E essa missionária, ela usou droga comigo há muitos anos atrás. E Jesus pegou ela, a irmã Kelly. E ela falou, ela me chamava de Sabrina, que ela não sabia o meu nome, né? Sabrina, eu posso orar por você na minha igreja? Eu queria ter o nome verdadeiro. Aí eu falei, meu nome é Adriano da Luz, então tá. Eu vou orar por você na nossa igreja. E quando você quiser comer, tomar um banho, vá na minha casa, o meu endereço está aqui. Aquilo ali ficou gravado no meu coração. E eles continuaram orando uma semana por mim. Aí nesse período que eu fui mandado embora desse fumódromo, eu sentei numa calçada, eu estava com um macacãozinho verde floreado, e falei assim para Deus, Senhor, Deus da minha amiga, Deus que mudou a vida da minha amiga, se você realmente existe, me dá uma oportunidade, me dá força para mim até a casa dela. A casa dela era muito longe. Eu não tinha força mais, eu estava muito debilitado. Muitos dias sem comer e usando droga. Tomando cachaça pura, né? E eu me deitei assim numa sombra de uma árvore, cheia de folha. Passou não sei quantas horas, irmão. Só sei que eu ouvi alguém bater no meu ombro assim. Adriano da Luz, um rapaz careca, um menininho do lado, filho dele, né? Eu, cara, como é que tu sabe meu nome? Da onde que tu me conheces? Ele, Jesus, chama você pelo seu nome. Seu nome é Adriano da Luz, não é? Eu já puxei, né? Jesus, eu falei, Jesus, né? Eu falei, nossa. Ele, amigo, você não me conhece, mas a minha esposa te conhece. Você não me viu, eu te evangelizei várias vezes. Quando a minha esposa te evangelizava, eu estava dentro do carro. Ela que descia para falar com você. Mas eu te olhava pelo retrovisor do carro. E nós estávamos orando por você na nossa igreja. O lugar que eu estava, irmãos, era um barranco alto. Era impossível me ver lá. Esse homem passou por mim, tá? Pelo barranco, não me viu.
Quando ele dobrou uns 500 metros a esquina, o Espírito Santo falou para ele, volta lá, sobe o barranco e diz para ele tudo isso, isso e isso. E quando ele subiu o barranco, ele se deparou comigo, que ele jamais ia imaginar que era eu. Ele como um homem servo de Deus, o irmão Alexandre, ele sempre fazia evangelismo na rua. Então era mais uma alma que ele ia evangelizar. Porém, não imaginava que seria eu, Adriano. Eu que estaria ali. Quando ele me viu, ele chorou muito. Falou, nossa, Deus deu ele para nós mesmos. Que bênção. E aí foi aonde eles me evangelizaram, me levou para casa dele. Né? Eu fiquei 6 anos dentro do Desafio Jovem, né? Para largar o crack, largar a cachaça, o mau caratismo e a homossexualidade. Né? Foi um período bem difícil, porque eu estava no meio de rapazes, né? Homens, tentaram me colocar em desafio feminino até o processo de libertação, mas ninguém quis me aceitar. Mas eu tive que passar esse processo. É árduo, renúncia, né? Passei muita calúnia, muita injustiça, Deus sabe disso, Deus viu tudo, né? Na época de Desafio Jovem, mas era necessário, irmãos, para mim ter estrutura hoje. Se eu não tiver estrutura, como eu vou tocar o trabalho? Como eu vou tocar a obra? Porque a gente vai passar por lutas, dificuldade, calúnia, inveja, muitas outras coisas que virão sobre o cristão. Né? Então esse foi o processo, foi onde eu tive essa oportunidade, que eu já estava pedindo para Deus. E Deus, no pior momento, ele usou esse casal, foi onde eu fui para o Desafio Jovem. Podemos saber um pouco do início da vida do irmão Adriano, que foi ele quando criança, o que levou ele a desencadear, né, a homossexualidade em sua vida, o período um pouco da transexualização, como foi que Deus o resgatou. E o irmão tem redes sociais, tá? Pastor Adriano da Luz é o canal dele, você pode ir lá, vou deixar o link dele aqui abaixo na descrição. Você pode conhecer todo o testemunho completo dele. Tem bastante Mas, antes de encerrarmos esse vídeo, é muito importante, Adriano, você deixar uma mensagem para aquelas pessoas que estão ainda lutando contra a homossexualidade, contra a transexualidade. Mensagem para os pais que têm seus filhos homossexuais, transexuais e não sabem lidar com isso. Então, deixe uma mensagem objetiva para todo essas pessoas. Primeiro, para aqueles que estão tentando sair, não vê, né, uma solução, acha que talvez não há mudança, né? A gente está aqui como testemunho, em primeiro lugar, né? Mas faça como eu fiz, né? Se submeta a ser ajudado. Eu sei que a gente por ser humano, e eu como vivi no travestismo, a gente tem um orgulho, né? A gente não quer ceder algumas coisas. Mas se você tem vontade, você sente que isso não é para você, você já está cansado disso, você acordou como eu acordei, né? Eu fui atrás de ajuda. Eu pedi socorro primeiramente para Deus, mas eu tive a coragem, né, de assumir que eu precisava de ajuda e Deus está de braços abertos para você. Jesus te ama, Ele não te rejeita, Ele tem um plano lindo na sua vida. E os pais, que eu tenho umas 3, 4 irmãs que mandam mensagem para mim, que pedem oração para seus filhos. Olha, primeira coisa que eu digo para vocês, amem eles. Não joguem fora, não rejeitem, não botem para rua, não tratem mal. Orem por eles. Né? Peçam para Deus sabedoria para lidar, porque por mais que seja algo que a gente entende que não é de Deus, que não é um plano natural de Deus para o ser humano, eles são vidas, são almas. São pessoas como nós éramos, com traumas. Né? Então a gente precisa ter paciência, amor, compreender, abraçar, mas também temos que falar a verdade. Temos que pregar o evangelho. E a obra completa quem faz é Deus. Mas como pais e mães, não rejeitem, não tratem mal, não joguem fora. São seus filhos. Eu sei que é difícil, é um assunto muito complexo, mas são seus filhos e são vidas preciosas. O ministério que a gente está aqui, irmãos, a gente recebe pessoas que vêm feridas, machucadas, né? E a gente aprende a lidar com eles, porque a gente vê que há uma necessidade de um abraço, há necessidade de uma palavra de conforto, há necessidade do acolhimento. Isso tem que começar primeiramente em casa. Por que muitos tiram a sua vida? Por que muitos vão para as drogas? Porque não tem. O que eu não tive, viu? Eu não tive um pai e a mãe presente, infelizmente. Então, pai e mãe, abrace seus filhos, ame-os. Fale a verdade para eles, mas não os abandone. Não os deixe sozinhos nesse momento, porque o pai e mãe nesse momento é muito importante. Eu quero encerrar dizendo a mesma coisa, quero só complementar a colocação do pastor Adriano sobre o amor.
acerca do abraçar, né? É diferente de aceitar. Exatamente. Ame o seu filho. O amor transforma. O que uma oração não pode fazer, nada mais pode. Ore pelo seu filho, ore pela sua filha. Acredite na abundância e na transformação. Aleluia. Por isso que Deus tem libertado o Adriano, a mim, pastor Flávio, entre muitos outros homossexuais e travestis, para serem um canal de bênção à vida dessas pessoas aí que querem e não encontram forças para saírem desta vida. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, irmão Adriano, por participar aí, por tirar um pouco do seu tempo para fazer um vídeo. O irmão tem as suas redes sociais, é Pastor Adriano da Luz, né? É Adriano da Luz. Isso, eu vou deixar aqui o link do canal do irmão na descrição, para que os irmãos aqui também possam ir lá, ajudar, dar força, interagir com o canal e o trabalho do irmão, que tem sido uma bênção. Você quer falar alguma coisa, considerações finais? Quero agradecer a todos, né? Assim como vocês estão no meu canal, o pastor Helder também tem um trabalho lindo. Nós pedimos oração por ele tem uma grande missão, né? E eu tenho certeza que Deus vai usar ele em muitos lugares, como já tem usado. E abençoe o canal do pastor Helder. Ele é uma pessoa assim, um homem de Deus. E as mesmas palavras que ele disse para mim, eu declaro na vida dele. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério. Que você seja uma bênção, como você já é muito mais. Que Deus te abençoe em todas as áreas. E agradeço por me chamar aqui para fazer um vídeo. É uma bênção. E estamos juntos, né, irmãos, pela essa causa LPD. E Deus ainda tem muitas coisas boas para cada um de nós. Amém. Que Deus abençoe o nosso trabalho, né? Porque o nosso trabalho é o mesmo. É ganhar gays, travestis e rejeitados para o reino de Deus. Deus abençoe a vida de todos vocês em no nome de Jesus. Deus abençoe.